Ora viva, muito boa noite, bem-vindos ao resenha semanal deste domingo. Estamos no último domingo do mês de abril, daqui a pouco entramos para o mês de maio e nós estamos então na última edição do resenha semanal para este mês. E vamos mesmo, falando de última edição, falar dos 100 dias de governação. Esse vai ser o nosso pontapé de partida neste debate de hoje. Vamos olhar para aquilo que foi feito e aquilo que ainda é o desejo dos moçambicanos. Fundamentalmente, queremos perceber o que terá mudado na vida dos moçambicanos nestes 100 dias, depois de algumas medidas que foram tomadas com vista a aliviar o custo de vida dos moçambicanos. Mudou ou não mudou? É o que vamos ver e também vamos avaliar aquilo que foi a execução do plano de governação dos 100 dias, de modo geral. Neste caso, vamos nos focar em alguns setores, com destaque para o setor da saúde e também da educação. Aliás, estes dois setores também vão merecer a nossa atenção no que diz respeito à avaliação daquilo que é o plano quinquenal do Governo para os anos de 2025 a 2029. Sabe-se que o Parlamento aprovou na sexta-feira última, com 190 votos, o plano quinquenal do Governo, que prevê algumas medidas com vista à aceleração económica, mas também com vista ao desenvolvimento social, com base em construção de infraestruturas e prestação de melhores serviços aos moçambicanos. Mas, no meio de tudo isto, está o ponto central, que é o alívio do custo de vida, é o apelo dos grandes, ou melhor, da maior parte dos moçambicanos, que entende que a objetividade do Governo deve centrar-se neste aspecto do alívio do custo de vida. Então vamos olhar também para este tema, temos dois. O primeiro tem que ver com a avaliação e o impacto dos 100 dias de governação, o segundo tem que ver com a aprovação do plano quinquenal do Governo. Conforme avancei, vamos olhar primeiro sobre a execução e depois a perspectiva que se tem relativamente a este plano, que já foi aprovado pela Assembleia da República e teve o voto a favor da Frelimo e teve também o voto do Podemos a favor. No entanto, a Renamo e o MDM votaram contra este plano quinquenal e vamos saber dentro de instantes o porquê. Contamos com os porta-vozes das bancadas parlamentares do Podemos, Frelimo e também Renamo, neste caso. Estão representados estes partidos por Ivandro Massing, está também representado outro partido na sequência pelo Dr. Elcídio Bachita e o outro está representado pelo Dr. Arnaldo Chalaua, respectivamente. Então, estes porta-vozes vão hoje discutir sobre estes dois pontos, referenciando que Elcídio Bachita vem em representação ao porta-voz, neste caso da bancada parlamentar da Frelimo, na circunstância Dias Letela, que não pode estar aqui conosco para então este debate, portanto foi indicado Elcídio Bachita para o efeito. Muito bem, eu sou Luciano Valentim, já sabe que é sempre um prazer enorme trabalhar para si. Vamos começar com os pontos prévios, muito brevemente, e depois avançamos para os dois temas centrais. E queremos também aqui reforçar a ligação, ou melhor, a informação relativamente à abertura de linhas. Hoje vamos fazer um pouco diferente, vamos, portanto, de certa forma, permitir que os telespectadores também coloquem suas opiniões de forma objetiva. Vamos dar 2 minutos ou 3 minutos no máximo por cada intervenção do telespectador que queira deixar ficar a sua opinião relativamente a um determinado tema. Mas também está livre de colocar alguma questão a um dos painelistas na qualidade, atenção, na qualidade de porta-vozes dos partidos aqui representados. Portanto, 2 a 3 minutos no máximo de intervenção por cada telespectador nas linhas telefónicas, de forma objetiva, podem comentar sobre aquilo que estamos aqui a discutir, mas também podem deixar ficar alguma questão a um dos painelistas e assim avançamos com o nosso debate para melhor compreensão dos temas que aqui foram levantados. Dr. Ivandro Massing, muito boa noite. Boa noite, caro Luciano, e muito obrigado pelo convite. Saudar o colega de painel e também saudar a todos que nos assistem por intermédio das diversas plataformas. Muito obrigado. Dr. Chalaua, muito boa noite, bem-vindo ao Resenha Semanal. Tenho o doutor pela primeira vez aqui no painel. Seja bem-vindo e informamos que é um prazer tê-lo neste espaço. Muito obrigado, prazer todo meu. Saudar a ti e a todos os telespectadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Daqui a pouco vamos ter também a saudação do Dr. Elcídio Bachita. Para já, deixo este espaço, 3 minutos no máximo, para a colocação de pontos prévios. Dr. Massinga. Olha, como ponto prévio, saudar a bancada parlamentar do Podemos, liderada pelo presidente Albino Forquilha, pelo sucesso que obteve nos últimos debates no plenário, por ter conseguido, de certa forma, pressionado o governo a atender aquilo que são as observações da bancada do Podemos em torno da análise e aprovação do ENDE, que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, e o PQG, que é o plano do governo. Por que saudar? Porque conseguimos, de certa forma, colocar o governo entre a espada e a parede e conseguir fazer com que o governo atendesse aquilo que são as nossas observações e incluí-las dentro deste plano de governação, bem como da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Chalaua. Ponto prévio. Bom, relativamente ao ponto prévio que faço a eleição, a primeira questão é informar a todos os cidadãos moçambicanos, membros da RENAMO e simpatizantes da RENAMO, que o nosso presidente, o general Ossufo Momade, goza de uma boa saúde, contrariando as informações de fake news que foram publicadas, infelizmente, tanto conta que o presidente da RENAMO não estava entre nós. Era uma falsa mentira. É mesmo desencorajar este tipo de ato e comportamento nocivo que põe em causa aquilo que seria a convivência do ponto de vista da ética, moral. Parece que estamos a regredir muito. A ideia de criar lixamento de caráter, penso que não é um caminho que se deve seguir. Os moçambicanos não têm esse comportamento. Queria era chamar a razão a quem se dedica em desfazer ou destruir imagens dos cidadãos, de figuras, e até certo ponto notamos que a agenda dessas pessoas nunca vão prosperar, porque não se deve olhar ou observar o mal como sendo o caminho para a sua vitória. Se a pessoa não consegue chegar a qualquer lado, é preciso que seja razoável e crie um ambiente favorável de convivência plurima, onde os cidadãos, de facto, cada um dá a sua contribuição na nobre tarefa de consolidar o verdadeiro Estado de Direito Democrático. Portanto, a democracia não é mentiras, a democracia não é fabricar informações que não são reais, mas, do ponto de vista do grupo ou dos sujeitos, acham que devem beliscar ou pôr em causa uma organização ou uma figura emblemática da RENAMO. Necessariamente, aqui estou a falar do presidente Ossufo Momade, goza de uma boa saúde, não esteve tanto em nenhuma África do Sul, está em Maputo com a sua família. Agora, tem que se evitar essas situações, porque o presidente Ossufo, para além de ser o líder tanto da RENAMO e o líder da oposição, é também líder da sua família, carrega consigo muita gente e uma beliscação, digamos assim, passo o termo, da figura e imagem dele, não fica bem, não sai bem. Não Muito podemos bem. olhar Doutor, a política como sendo algo para lutubriar a opinião pública. Dr. Chalaua, neste ponto prévio, eu peço imensas desculpas, gostava só que esclarecêssemos alguns pontos que têm que ver com o próprio ambiente na RENAMO. Está-se num cenário de destruição de algumas delegações, sob pretexto de que não se quer o Ossufo Momade como presidente do partido. Vai renunciar? Não preciso, neste momento, dizer que é um grupo de membros da RENAMO, mas como posso estar a lembrar, no tempo depois da morte do presidente da RENAMO, Nhacama, entra o sucessor, que é
o Sufo Momate. Depois levantou-se um outro grupo, o grupo do Nhongo, por exemplo, e iam agora desfazendo a imagem do presidente Sufo. Estes do grupo Nhongo, por exemplo, um deles é que é o porta-voz e vem atrás a criar algum distúrbio, alguma perturbação. Tanto quando a nós não é um problema que pode obrigar o líder da Renamo a renunciar ou a seguir qualquer que seja um obstáculo, porque os órgãos do partido estão em pleno funcionamento. Vamos ter uma reunião daqui a alguns dias, tanto do Conselho Nacional, e lá mais em seguida teremos a reunião também, que é a reunião máxima, que é o Conselho Nacional, que vai deliberar determinados pontos. Portanto, qualquer um que é membro da Renamo conhece os órgãos da Renamo e vai interpelar dentro dos órgãos da Renamo para dirimir qualquer que seja conflito ou qualquer que seja vontade manifesta por um sujeito. Agora, lembra-se, só para fechar, que existiram pessoas que mesmo antes das eleições, que andaram em tribunal, procuradoria em procuradoria, a pedir a sua ausência. Tanto há uma narrativa que foi construída contra o presidente do Sufo e até o tribalismo lá mistura, não é? Muito bem, muito obrigado. Doutor